Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando agora a nossa aula do segundo ano, a última aula sobre o assunto cinética química, ok? Nessa data de hoje, né, dia 22 de junho. Muito bem? Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim. Se alguém não estiver escutando, me avise, ok? Já iniciei a gravação da aula e vamos dar início, então, a essa terceira parte, a parte 3, a aula número 3, sobre a cinética química. Alguém está me perguntando aí, o meu e-mail é lucas@ifmg. Só Lucas, né? Não é Lucas ponto nada, só lucas@ifmg.edu.br. Ok. Manda, ao invés de mandar e-mail, manda uma mensagem lá na sala do Moodle. Ok? Ou e-mail também. Muito bem. Vamos iniciar a letra L minúscula. Lucas, tudo minúsculo. Ok? Vamos iniciar a nossa aula. Ok, manda lá. Um abraço. Vamos iniciar a nossa aula de cinética, que hoje o assunto é até um pouco extenso. Nós temos que finalizar isso hoje. Então, eu vou compartilhar já o nosso cronograma. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. A primeira das telas é o nosso cronograma. Então, hoje, a data de hoje, a data de 22 de junho, nós vamos trabalhar com o último assunto, o último tema da cinética química, são os fatores que afetam a velocidade das reações químicas. São 4 esses fatores, ok? Hoje ainda, do dia 22, vai ser a abertura do questionário cinética química, tá? Vai ser aberto hoje às 15 horas, naquele mesmo formato, sem inventar moda. É um questionário com 10 questões, cada uma valendo 2 pontos, tá? 2 pontos. Tá lá na área de tarefas do capítulo Cinética Química, tá? Lá no Moodle, ok, gente? Tá? Com 3 tentativas, cada tentativa o tempo de duração para cada tentativa continua o mesmo, um dia, né? 24 horas, não mudou nada, ok, gente? E a data limite é abre hoje e a data limite é 6 de julho, tá? Nós temos que ficar muito atentos, gente, nesse finalzinho. Agora nós entramos na reta final. Nós já estamos na terceira etapa. A cinética química é um capítulo da terceira etapa, tá? Do terceiro trimestre, assim como o equilíbrio químico. O equilíbrio químico, nós vamos começar o equilíbrio químico na próxima aula do dia 29. Essa aula do dia 29 vai ser, eu vou gravar essa aula, e vou disponibilizar lá no bloco Equilíbrio Químico do Moodle. Essa semana ainda, até sexta ou sábado eu coloco isso lá, tá? Porque no dia 29, assim como tem acontecido nas semanas anteriores, no dia 29 eu estarei num local onde a conexão é muito ruim. Então, o risco de a gente não ter uma sequência na aula online do dia 29 é muito grande, esse risco
do sinal ficar caindo. Eu vou para um lugar, é uma roça aí, e lá o sinal é péssimo. Então, para evitar esse contratempo, vocês já sabem, né? Eu vou gravar. Então, não esqueçam, tá? Essa aula do G29 será gravada. É o mesmo esquema que já vem sendo adotado nas semanas anteriores. Uma aula online, outra gravada. Uma online, outra gravada. Tá? Não faltam muitas aulas, não, né, gente? Em julho, nós já teremos aí os nossos últimos encontros, né? Ok? Muito bem. Então, vamos passar lá já. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão que queira abordar, mas vamos seguir em frente. Nas aulas anteriores, nós falamos da velocidade média das reações, né? Vamos voltar lá. Nós falamos da velocidade média das reações, espera aí, aqui, tá? Vimos que a velocidade média é expressa por uma relação entre a variação da quantidade, pode ser massa, mol, concentração, mol por litro, volume, e essa variação pode ser tanto reagentes quanto produtos, tá? A gente pode relacionar tanto para reagentes quanto para produtos. E como é velocidade média, essa variação de quantidade é para um dado intervalo de tempo. Ok? Chegamos a fazer alguns exercícios, eu fiz com vocês alguns exercícios, mas ficou uma parte ainda a ser vista, que falamos também aqui, falamos também da teoria das colisões, que diz que uma reação química, para acontecer, as moléculas dos reagentes têm que colidir, têm que trombar umas com as outras, tá? E o que diz a teoria das colisões? Essas trombadas, essas colisões entre as moléculas, têm que ter uma energia suficiente para quebrar as ligações das moléculas dos reagentes. Essa energia é essa aqui, é chamada de energia de ativação. Tá? Então, essa energia, ela é responsável para que a reação ocorra. Se as trombadas, se as colisões das moléculas não tiverem energia igual à ativação, a reação, olha lá, a reação não ocorre. Então, se a energia das trombadas estiver por aqui, onde a mãozinha ali está passando, aqui, aqui, a reação não ocorre. A reação só ocorre se esse pico de energia, chamado energia de ativação, for alcançado. Ou seja, a intensidade das trombadas tem que ser tal que as ligações dos reagentes vão ficar fracas ao ponto de se romperem. Essa situação intermediária é chamada de complexo ativado. O complexo ativado não é nem reagente e nem produto. É um composto intermediário. É um composto, aqui, intermediário. Ele é altamente instável e de elevada energia. E a partir desse ponto, a reação ocorre. Ok? Muito bem. Então, vamos passar agora para a aula de hoje, o assunto de hoje, que são os fatores que interferem, que são os fatores que afetam a velocidade das reações. E qual a importância de se estudar isso? Só a título de exemplo, na indústria química, o engenheiro químico ou o técnico em química, técnico em mineração também, lá em alguns processos lá do beneficiamento,
alguns fatores, eles são manipulados, eles são controlados de modo a se aumentar a velocidade da reação para aumentar a produtividade daquela reação industrial, daquele processo industrial. Às vezes, uma reação química, ela é indesejada, ela não é desejada. Aí, o que se faz? Os fatores são manipulados de tal forma a retardar ou impedir que uma reação ocorra. Aí, às vezes, é necessário que aconteça isso, né? Tá? Então, existem vários fatores, não são só esses 4 aqui não, tá, gente? Não são só A, B, C, D, não, são vários, mas esses aqui são os principais, tá? São aqueles com os quais a gente vai trabalhar. Tá? A cinética química, na engenharia química, ela é importantíssima. E na mineração também, na metalurgia. Bom, o primeiro fator que a gente vai estudar é a superfície de contato entre os reagentes. Então, vamos lá. Vamos passar para frente. Esse exemplo aqui mostra... Essa apresentação, gente, não esqueçam, está lá no Moodle, está lá no bloco Cinética Química, tá? Lá no capítulo Cinética. Então, eu tenho aqui um exemplo em que nós temos dois recipientes, tá? com água. No primeiro recipiente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali, ó, onde eu estou passando a mão ali, ó, tem uma pastilha daqueles comprimidos efervescentes para azia, Sonrisal, Alka-Seltzer, ou Sonrisal é o mais conhecido, né? Tá? Então, Gastrol também, né? Quem tem problema de azia no estômago, conhece bem o que eu estou falando. Né? É o meu caso. Então, aqui eu tenho uma pastilha de Sonrisal, e aqui no experimento número 2, vamos chamar isso aqui de experimento número 1, vamos chamar isso aqui de experimento número 2. Aqui no experimento número 2, ao invés de colocar a pastilha inteira, a gente coloca a pastilha moída em pó. Existem aqueles saquinhos lá que a gente compra na farmácia de antiácido estomacal em pó. Tem pastilha e tem ele em pó. E aí o que a gente faz? A gente coloca a pastilha, aciona o cronômetro. Pronto, a reação de efervescência da pastilha, do antiácido, do Sonrisal, demorou 26 segundos. Agora, se a gente fizer o mesmo experimento, com a água na mesma temperatura, a composição química do antiácido aqui rigorosamente a mesma, tá? Então, se a gente coloca o antiácido em pó, aqui no experimento número 2, essa reação demora 5 segundos. Olha lá a diferença. Para a reação anterior, 26 segundos. Por que isso? Porque quando a gente tem, a massa aqui tem que ser a mesma, tá, gente? A mesma massa, aqui. 1 grama, por exemplo, sei lá, tá? 10 gramas. Porque quando a gente pulveriza um dado material, transforma ele em pó, a gente está aumentando a superfície de contato. Se a gente aumenta a superfície de contato, olha aqui, eu marquei aqui embaixo, ó, a gente aumenta a possibilidade de ocorrência das colisões efetivas. Conclusão, no experimento número 2, com o reagente aqui, ó, o antiácido em pó, a superfície de contato é muito maior.
aí o número de colisões efetivas também vai ser maior. Ok, gente? Tá? Aí a velocidade da reação aqui no experimento 2 vai ser maior. Olha lá o tempo gasto, 5 segundos. Olha lá o tempo no experimento número 1, 26 segundos. Eu sei que alguém aí, alguns aí, estão pensando o seguinte, olhando aqui para a figura, deve ter gente pensando assim, não, mas a superfície de contato aqui, ó, da pastilha, é maior do que no pó. Não é. Faça a seguinte experiência na sua casa aí. Tá. Pegue um pedaço. Se a gente estivesse lá na sala, eu mostraria isso. Se você pegar um giz, pega um giz de escrever no quadro. O giz é um cilindro, não é um cilindro? Então ele tem, a superfície dele é cilíndrica. E ainda tem as duas bases, a base inferior e a base superior. Dois círculos, né? Se você quebra ele no meio, vai aumentar a área onde quebrou. Se você quebra de novo cada uma dessas metades, de novo se você quebra, vai aumentar a área onde quebrou. Então, à medida que você vai quebrando, a área exposta à superfície, a área e superfície é a mesma coisa, né? A superfície exposta vai só aumentando, tá? Então, mesmo que olhando assim, ó, pareça que esse aqui, ó, que é a pastilha, tem uma superfície de contato maior, não é verdade. Quanto mais pulverizado o material, quanto menor a granulometria, maior a superfície de contato. Ok? Por isso que essa reação aqui no experimento 2, ela é mais rápida. Deixa eu mostrar aqui um desenho que eu fiz aqui, ó. Ah, a ele aí. Vou pegar aqui. Aquele exemplo lá que estava lá, é esse aqui. Tá? Então vamos lá, deixa eu pôr aqui tudo dentro aqui do quadro. Olha lá. Vou pôr aqui tudo dentro do quadro. Deixa eu diminuir aqui. Tá, tá, tá lá. Então, aquela fotografia lá, na verdade, é isso aqui, ó. O comprimido do Sonrisal, ele tem bicarbonato, tá? Ele tem bicarbonato e tem um ácido lá, é o ácido cítrico, tá? Então, eu representei aqui apenas com a partícula representativa dos ácidos, que é o H+. E a pessoa que tem azia, o estômago dela produz muito hidrogênio mais, é um cátion. O que causa acidez, azia no estômago da pessoa é esse sem vergonha aqui, ó. É essa partícula chamada H+, chamada hidrônio, é o hidrogênio positivo, é um cátion, tá? Então, quando a pessoa bebe o antiácido, o que o antiácido faz? É ele aqui, ó. Opa, esse aqui, ó. Opa, é esse aqui, ó, o bicarbonato de sódio. Então, quando você bebe o antiácido, ele vai lá no seu estômago e reage com o íon H+ lá do estômago, ó, o que causa acidez no estômago, produzindo sódio, tá? Então, a gente não deve tomar antiácido em excesso, não, por causa do sódio. O sódio afeta a pressão sanguínea, né? Produz água e produz gás carbônico. Olha lá. O gás carbônico é que dá aquela efervescência. A efervescência é por causa do gás carbônico. Por isso que quando a gente bebe Sonrisal, não dá vontade de, vou usar a palavra aqui, né, sem problema, não dá vontade de arrotar. Arrotar, a palavra bonitinha é eructação. Então, quando a gente bebe Sonrisal, não causa eructação, mas no popular é arrotar.
Então, quando a gente bebe bicarbonato de sódio, ou Sonrisal, a gente arrota o CO2. Mas a vantagem é que o H+, ele é neutralizado. A acidez, a azia, naquele momento, ela é neutralizada. Aqui o desenho, ó, aquele lá, aquela figura lá, cadê ela? Aquela. Olha lá, pastilha, Sonrisal em pastilha e em pó. Aí eu fiz o desenho aqui, né? Olha lá. Experimento 1, experimento 2. Lá naquela figura lá, era 26 segundos aqui, que demorava a pastilha para reagir aqui a reação. E nesse outro aqui, em pó, era 5 segundos. Né? Olha lá. A massa igual, olha. Essa aqui é uma colher, viu, gente? Isso aqui é uma colher, você tá colocando lá em pó, né? Tá? A velocidade V2 aqui, ó, é maior do que a velocidade V1 do experimento 1. Velocidade do experimento 2 maior do que no experimento 1. Ok? Muito bem. Vamos para frente. Vamos seguir. Ah, esse título aqui está no lugar errado. Esse título aqui, na verdade, é para estar aqui, ó. Aqui. Tá? Aqui, ó. Concentração dos reagentes. Um segundo fator muito importante na cinética química, que interfere na velocidade de uma reação, é a concentração mol por litro dos reagentes. Então, tá aqui, tem aqui uma representação genérica de uma reação química. Um reagente A e um reagente B. Então, a substância A reage com a substância B na proporção de uma molécula para uma molécula. Vamos pegar o exemplo mais simples que tem. Tá? Então, olha só essa figura que está aqui embaixo. Aqui, ó. Essa. Se nós tivermos aqui a primeira situação, uma molécula de A reagindo com uma de B, ou uma molécula de A trombando, colidindo com uma molécula de B, qual é a probabilidade, a possibilidade de choque, de colisão? Uma molécula dessa com uma molécula dessa, a possibilidade de choque é uma trombada, uma colisão. Agora, se a gente aumentar a quantidade de B, olha lá, segunda situação. Se a gente aumentar a quantidade de B, quantas possibilidades de trombada, de colisão nós teremos? Essa chance aqui, ó, A com B, e essa outra chance. Então, nós vamos ter quantas possibilidades? 2. Então, ao dobrar a concentração de um dos reagentes, as probabilidades também dobram. E se nós dobrarmos as quantidades, as concentrações dos dois reagentes? Eu dobro a concentração de B, dobramos a concentração de A. Aí, nesse caso, o que acontece com a chance de haver colisão entre A e B? Ó, uma aqui, outra aqui, uma terceira aqui e uma quarta aqui. Então, as chances, as possibilidades aumentam por 4. E assim aqui a outra situação, ó, 3 com 2, aumenta por 6 vezes em relação ao inicial. Então, gente, quando a gente aumenta a concentração das substâncias reagentes, as probabilidades de aumentar a velocidade também aumentam. Vamos lá no meu manuscrito? Aqui, ó. Vamos lá no meu manuscrito?
Ah, ô, gente, só voltando aqui, só voltando. Só voltando aqui. Então, qual é a conclusão? No caso da superfície de contato, se aumentar a superfície de contato, aumenta o número de colisões efetivas e aumenta a velocidade da reação. É o caso, gente, da digestão dos alimentos. Para que a gente mastiga, hein? Na hora que vai comer a comida. A gente mastiga. A digestão dos alimentos começa na boca, né? A gente mastiga os alimentos para triturar o alimento. Triturando o alimento, e claro, para misturar saliva. A saliva tem algumas enzimas, né? Tá? A enzima do arroz, né? Que é a ptialina, mas a principal função da mastigação é triturar, é picotar, triturar os alimentos. Aí o que acontece? Você tritura o alimento na mastigação, por isso que se deve mastigar bem, né? Tem gente que vai comer e dá uma balangada na comida para o lado de um lado, dá uma balangada para o outro e engole. Não, está errado. Tem que mastigar, porque você tritura o alimento, aí você aumenta a superfície de contato desse alimento. Quando ele chega lá no estômago, você engole, né? O alimento, deglute, engolir a palavra bacana é deglutir. Você deglute o alimento, ele chega lá no estômago e entra em contato com o suco gástrico, né? Aí a digestão continua lá com mais eficiência. Outro exemplo aqui também, ó, é aqui, é só. O enferrujamento da palha de aço. Pega uma palha de aço, a palha de aço é uma lã metálica, né? Uma lã de aço, né? Coloca do lado de fora, lá no quintal da sua casa. Em pouco tempo, aquela palha de aço, aquele bombril vai estar enferrujado. Se você colocar uma barra de ferro maciça, inteira, ela vai enferrujar devagarzinho, só na superfície. No caso da palha de aço, não, ela enferruja rápido. A explicação está aqui, ó. Superfície de contato grande, né? Tá? Bom, vamos voltar lá agora para o segundo fator. Aquilo que estava lá naquela apresentação, eu coloquei de novo aqui, ó. Eu tenho uma reação A e B. O balanceamento aqui é A e B, não mais um em um, tá? Então, quando eu tenho uma molécula de A reagindo com uma de B, a probabilidade, ficou faltando bi aqui, ó, probabilidade é de uma colisão. Se eu tenho duas moléculas B com uma de a probabilidade, olha lá, ó, aqui no vermelhinho, ó, são duas colisões. Se eu fizer também, se eu pegar duas de A com uma de B, duas de A com uma de B, vai ser duas também. Agora, se eu tenho duas de A com duas de B, a probabilidade, a chance, são de 4 colisões. Então, nós vamos agora deduzir aqui, nós vamos deduzir uma expressão matemática, tá? A ela aqui, de velocidade instantânea da reação. Ou seja, ela permite calcular a velocidade a cada instante. O que a gente aprendeu na aula passada foi a velocidade média. Agora não, é a instantânea. E quem deduziu essa expressão matemática foram esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, ó. O Gutenberg, o Weige. Eles estão lá, estão aqui, ó. Vamos lá neles. A eles aqui, ó. Cadê vocês? Ah, vocês aqui, ó. Ah, os caras aí. São esses dois aí, ó. Gutenberg e o Weige, né? Os barbudos aí, ó. Né? E o Weige ainda é cabeludo ainda, tá na moda, tá no cabelão do cara. Muito bem. Essa equação aqui, tá? Nós vamos deduzir ela aqui, ó. Na apresentação ela não está deduzida, tá?
Ela não está deduzida. Aqui ela não está deduzida. Eu vou deduzir agora lá para vocês. Vamos lá. Olha lá. O que que esses caras lá observaram? Que a velocidade da reação, e nós também aqui, nós observamos aqui também, ó. Acabamos de observar. O que que eles observaram? Que a velocidade, ela é, esse símbolo aqui, gente, é símbolo de proporcionalidade, tá? E o colchete, para nós agora, vai ser símbolo de concentração mol por litro. Olha lá, aqui em cima, ó. Aqui, ó. Concentração mol por litro. Então, toda vez que tiver um símbolo, uma fórmula de uma substância circundada por colchetes, aquilo representa a concentração mol por litro. Tá? Isso é uma convenção que se usa na cinética química. Lá no capítulo Soluções Químicas não usamos, não. Mas na cinética é uma convenção. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Então, o que o Gutenberg e o Weger observaram? Que a velocidade de uma reação é proporcional à concentração do reagente A, por exemplo. Nós verificamos também, e eles lá primeiro, que a velocidade é proporcional à concentração do reagente B. E mais, olha aqui, ó, nesse exemplo que está aqui, ó. Nós verificamos que é proporcional à concentração de A, proporcional à concentração de B, é proporcional à concentração de A e de B. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4, lembra aqui, ó? 2 vezes 2, desculpa, 4. Então, a probabilidade aqui aumentou 4 vezes. Aí, o que esses dois aqui, o Gutenberg e o Weger observaram? Que, para tirar esse sinal de proporcionalidade e transformar essa proporcionalidade numa equação, numa igualdade, deveria ser acrescentada uma constante. Essa constante, ela tem um nome, ela é chamada de constante específica de velocidade. Tá? Nós vamos trabalhar com valores numéricos dessa constante lá no capítulo seguinte, no capítulo Equilíbrio Químico. Por enquanto, não. Tá? E a velocidade é igual a essa constante, multiplicada pela concentração da substância A, do reagente A, elevado a um expoente que corresponde, gente, ao coeficiente do balanceamento, tá? Lá na equação química, vezes a concentração do reagente B, também elevada ao seu coeficiente do balanceamento. Olha lá a equação, vamos lá de novo nela. Olha lá. Aqui, ó. A é o coeficiente do reagente A, B pequeno, B minúsculo, vermelho, é o coeficiente do reagente B. E importante, esses valores têm que ser números inteiros. Não pode ser número fracionário, tá? A, B, esses coeficientes aqui, ó, na hora de levar lá aqui, ó, na hora de trazer aqui na expressão matemática, A e B aqui, expoentes, tem que ser inteiro. Por um motivo simples. Se um expoente for fração, por exemplo, meio, na verdade, quando você eleva algum valor aqui a meio, você está tirando raiz quadrada, né? Então, A e B, vermelho aqui, os vermelhos, tem que ser números inteiros, tá? Ok? Hoje ainda nós vamos fazer exercícios. Nós vamos fazer exercícios usando essa expressão no final da aula de hoje. Tá? No finalzinho dessa apresentação aqui, lá embaixo, ó, lá no finalzinho dela, olha lá, os exercícios 23 e 24, 22, 23 e 24
são exercícios envolvendo aquela expressão matemática lá, tá? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tá? Bom. Terceiro fator. Terceiro fator. Ah, que bacana isso. É a temperatura. Vamos voltar lá no nosso... Vamos voltar lá no nosso... Que chegamos... Temperatura. Gente, quando a gente quer... quando a gente quer cozinhar um alimento, a gente não coloca ele num forno ou em solução aquosa, lá em água quente. Por que se faz o cozimento dos alimentos? De tal forma a facilitar a quebra daquelas estruturas lá do alimento, as proteínas, né? Então, a temperatura, ela é um importantíssimo fator, tá? No aumento da velocidade de uma reação química. Então, o que significa aumentar a temperatura? Vamos pegar aqui, ó. O que significa aumentar a temperatura de um sistema químico? Então, eu tenho lá os reagentes, tá? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente simplesmente está aumentando a energia cinética das moléculas. Todo mundo sabe que temperatura mede o quê, hein? Mede o grau de agitação das moléculas, ok? Então, quando eu aumento a temperatura de um sistema químico, de uma reação química, na verdade, a gente está aumentando a agitação daquelas moléculas. Em outras palavras, nós estamos aumentando a energia cinética das moléculas. Poxa, se a gente aumenta a energia cinética das moléculas, a gente está fazendo o quê? A gente está aumentando a chance dessas moléculas trombarem umas com as outras. Além de trombarem com maior número, essas trombadas vão ter uma energia maior, ok? Então vai ficar mais fácil alcançar a energia de ativação. Tudo bem? Esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico, que gráfico é esse? Nós colocamos aqui na abscissa a energia das moléculas, tá? E vamos colocar na ordenada o número de moléculas num dado sistema químico. Como é que a gente interpreta esse gráfico? Esse gráfico a gente pode interpretar o seguinte. Primeira questão. Aqui, ó. Num sistema, as moléculas, sistema químico dos reagentes, não apresentam todas elas a mesma energia. Ah, claro que não. Nós temos moléculas com energia mais baixa. Aqui, ó, no gráfico estão aqui, ó. Eu tenho poucas moléculas com energia mais baixa. Aí, à medida que a gente vai aumentando a energia cinética, o número de moléculas vai aumentando. Tá? Então, eu tenho aqui um determinado número de moléculas com energia média. Só que, à medida que a energia vai aumentando, o número de moléculas vai caindo, volta a diminuir. Diminui. Tá? Então, o que a gente pode afirmar olhando esse gráfico? Qual a interpretação? Eu tenho algumas moléculas, poucas, com baixa energia. A maioria das moléculas aqui, ó, grande maioria das moléculas, tem energia média, e algumas outras, poucas também, moléculas, tá?
tem energia elevada. Veja que o gráfico aqui, ó, é da esquerda para a direita. Ó. Bom, aí a pergunta é, quais são as moléculas que vão reagir efetivamente? São aquelas, olha lá, ó, aqui, ó, com energia igual ou maior do que a energia aqui, ó, de ativação. Então, nesse gráfico aqui, somente as moléculas representadas por essa área em branco aqui, está vendo essa área aqui clara? Essas moléculas é que têm energia igual ou maior do que a ativação. Elas é que vão reagir. Onde está a mãozinha aqui, ó. E se nós aumentarmos a temperatura, o que acontece com a energia das moléculas? Aumenta. Aí a gente vem para esse gráfico de cá, ó. Opa. Essa linha aqui, ó. T1. É esse gráfico antigo aqui, esse gráfico antigo, tá? Temperatura T1. Aí a gente aumenta a temperatura T2, olha lá, tá? Aí esse gráfico vai sofrer um deslocamento para a direita. Ele vai deslocar um pouco para a direita. Aí, olha lá. O valor da energia de ativação continua o mesmo. Claro, tá? A reação é a mesma, então a energia de ativação é a mesma. Agora, vamos observar as duas áreas sombreadas, as áreas sombreadas, achuradas. Na temperatura T1, aqui, ó, aqui ela, vamos voltar aqui, ó, na temperatura menor, olha lá as moléculas que vão reagir, ó. Agora, na temperatura maior, T2, as moléculas que vão reagir, que elas aqui, ó, são aquelas que estavam lá no gráfico anterior, mais essas aqui, ó, essa área toda. Então, o que a gente pode afirmar, analisando esse segundo gráfico, que quando se aumenta a temperatura, o número de moléculas em condições de reagir com energia igual ou maior do que a ativação aumenta. Então, na temperatura T2, o número de moléculas em condições de reagir é maior. Aí a velocidade na temperatura T2 é maior. Ok? Bom, eu vou repetir esse gráfico aqui, ó. Olha lá ele, olha lá ele lá. Olha lá. Esse gráfico aqui é o mesmo, só que aqui está mais feio, né? Aqui tá, lá está caprichado, aqui não está caprichado, não, né? Então, olha lá, olha a conclusão. Aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Ou seja, temperatura T1, essa área aqui, ó, essa área aqui, ó, essa, representa o número de moléculas na temperatura T1 em condições de reagir. Aumentamos a temperatura, essa área aumenta aqui, ó. Aqui, ó. Isso tudo aqui. Então, o número de colisões efetivas aumenta. Então, V2, na temperatura mais alta, é maior do que V1. E aí, gente, olha aqui que legal, ó. Existe uma regra chamada regra de Van't Hoff. Essa regra, ela não é muito precisa não, tá, gente? Tem autor, inclusive, que nem fala nela mais, mas só por desencargo de consciência, eu estou colocando ela aí. E ela se aplica especialmente a reações que ocorrem em soluções aquosas, tá? O que diz a regra desse moço aí? Olha lá, a cada 10 graus
a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura do sistema químico, a velocidade da reação dobra, multiplica por 2, duplica. Então, olha só esse exemplo que eu pus aqui. Uma dada reação, ela é feita na temperatura T, aí a velocidade dela vai ser V. Se a gente aumentar 10 graus na temperatura, a velocidade duplica. Aqui, ó, a velocidade duplica. Se a gente aumentar mais 10, ou seja, a inicial mais 20, a velocidade quadruplica. Ou seja, essa aqui vezes 2. E se a gente aumentar ainda mais 10, então, em relação ao inicial, passando para 30, a velocidade multiplica por 8 em relação à inicial. Olha lá. Tá? Então, isso aqui, gente, não é uma proporção, não é uma regra de 3. Isso é uma variação exponencial. Ela é uma variação exponencial de base 2, duplica. Aqui o exemplo, a 20 graus, então, eu chutei um exemplo aí. A velocidade é 2 mol por minuto. A 30, aumentou 10, aumentou. A velocidade dobra, passa para 4. A 40, dobra de novo, de 4 passa para 8. A 50, mais 10 graus, dobra de novo. A velocidade passa para 16. Ok? Nós vamos fazer exercício lá daqui a pouco. Gente, já são 11h48. 11h48. Vamos, por favor, me deem mais 10 minutos que a gente acaba com a aula, tá? Vamos até 12. Aguenta aí. Vamos seguir lá. Segura aí, peão. Vamos lá. Muito bem. Catalisadores. Gente, catalisadores são substâncias que têm a capacidade de aumentar a velocidade das reações químicas. Agora, sabe o que é interessante nos catalisadores? É isso que eu marquei ali agora, ó. Os catalisadores, eles não são consumidos, eles não são reagentes, tá? Então, os catalisadores, eles têm uma importância na indústria enorme. Diversas indústrias químicas, diversos processos industriais que utilizam reações químicas, utilizam catalisadores para aumentar a produtividade da reação. Tá? Na indústria de produção de amônia, na indústria petroquímica, então, na indústria petroquímica nem se fala. O principal catalisador na indústria petroquímica é o ácido sulfúrico. E o interessante é que esses catalisadores tornam essas reações economicamente viáveis, porque além de aumentar a produtividade da reação, os catalisadores não são consumidos. Tá? Como é que o catalisador atua numa reação química? Está aqui no gráfico, aqui, ó, bonitinho. Ó. Ó, esse gráfico aqui é aquele lá da termoquímica, né? Lá da termoquímica. O catalisador, gente, o que ele faz? Ele acha um caminho alternativo para uma dada reação química. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, tem energia na ordenada, o caminho da reação, o sentido da reação na abscissa, lá da termoquímica, isso é lá da termoquímica, né? Aqui estão os reagentes, PAM, aqui estão os produtos, ali está o complexo ativado, olha lá, complexo ativado. Esse gráfico preto, da linha preta, é a reação sem catalisador. Sem catalisador. Olha aqui o valor, ó, o valor da energia de ativação. Agora,
Quando se adiciona um catalisador, o que ele faz? Ele abaixa, ele diminui a energia de ativação. Olha lá a mãozinha, ó. Pá, era aqui, passou para cá, ó. Pimba. Isso faz com que a reação ocorra mais rapidamente. Por quê? A energia de ativação, a gente deve encarar a energia de ativação como uma espécie de obstáculo à ocorrência da reação. Então, aonde que é mais fácil? Qual caminho é mais fácil para chegar aqui nos produtos? Tá? Ou para alcançar o complexo ativado? Porque a gente sabe que do complexo ativado para a direita, a reação ocorre, né? Então, olha aqui a linha azul. O obstáculo, entre aspas, energético, é muito menor aqui. Então, essa reação é a reação catalisada. É a reação com o catalisador. É a reação mais rápida. Tá? Na indústria, na indústria química, na indústria petroquímica, do petróleo, na indústria farmacêutica, a utilização dos catalisadores é importantíssima. Tá? Nós mesmos, temos os chamados catalisadores biológicos, que são as enzimas, né? Tá? Lactase, várias enzimas aí que a gente necessita para metabolizar mais rapidamente os alimentos, né? Tá? Ok? Vamos voltar lá para o material que eu preparei lá. Catalisadores, substâncias que aumentam a velocidade das reações, mas não são consumidos no processo. E o que é a catálise? O que é a catálise? A catálise é o efeito causado pelos catalisadores. Como é que o catalisador atua? Acabamos de falar? Aqui, ó. O catalisador atua diminuindo a energia de ativação. Agora, é importante, olha, importante, mas não altera o ΔH, viu, gente? Tá? O catalisador não altera o ΔH. Ok, gente? Existe um tipo de substância chamado veneno de reação. A ação do veneno, não é, o significado não tem nada a ver com veneno, faz mal para a saúde, não. Na indústria química, o que é o veneno ou inibidor? O veneno, eu não coloquei aqui não, mas o que o veneno faz aqui na curva aqui, ó? Ao invés de diminuir a energia de ativação, o veneno aumenta, ele joga essa curva lá para cima, lá em cima, tá? Então, o veneno ou inibidor. Tem o inibidor. Então, se a gente colocar o inibidor de reação, essa curva vai lá em cima. Aí o que acontece com a energia de ativação? Com o inibidor, ela sobe, vem cá em cima. Tá? Olha lá. Quais são os principais catalisadores? Metais, por exemplo, na síntese industrial da amônia, é o ferro, é o metal ferro, né? Algumas outras sínteses industriais aí usam óxidos metálicos, óxido de vanádio e outros, tá? E também ácidos. Na indústria petroquímica é o ácido sulfúrico. É um excelente catalisador de reação. Né? Muito bem. Que bacana. Vamos passar para a lista rapidinho? Vamos passar para a nossa lista? Essa lista aqui, gente, nós já fizemos alguns exercícios, né? Da última aula, estão lembrados, né? Então, vamos fazer aqui os que restam. Exercício número 13. Vamos direto. Essa lista está lá no Moodle. Vamos lá. Número 13, ao 13 aqui. Lá fala o seguinte. A 20 graus, a velocidade é V1. Lá no exercício fala isso. É uma velocidade qualquer lá, V1. O que vai acontecer com essa velocidade
se a gente fizer a mesma reação, aliás, se a gente fizer a mesma reação, mas aumentando a temperatura de 20 para 50. Ué, vamos ver. De 20 para 30, dobra. 2. De 30 para 40, dobra de novo. Então, 2 dobra 2, 4. De 40 para 50, dobra mais uma vez. 8. O que significa isso? Que se você fizer uma reação química, medir a velocidade dela na temperatura 20, e depois medir a mesma reação química, a mesma concentração dos reagentes, tudo igual, só muda a temperatura, tá? Se você medir a 50 graus, a velocidade V2 vai ser 8 vezes V1. Aqui uma outra maneira de resolver, ó. Isso aqui é uma equação exponencial. V2, a regra de Van 't Hoff, é uma equação exponencial. Eu posso resolver tanto pela equação exponencial, quanto dessa forma. Pela progressão geométrica. Isso aqui é uma progressão geométrica. Né? Então, V2 é igual expoente, base 2, expoente x, vezes V1. Esse x aqui, potência, expoente, são as variações. Ó. Deu um pulo aqui, ó, de 20 para 30, um pulo. De 30 para 40, segunda variação. De 40 para 50, 3. Então, V2 igual a 2 elevado a 3 vezes V1. 2 elevado a 3, aqui é 3, tá? 3. Dá 8V. Olha o 14, vamos direto no 14 aqui, ó. Vamos direto. Lá fala, no exercício 14, que a velocidade é meio mol por minuto. Meio mol por minuto. Na temperatura 40. 40. Se essa reação for feita na temperatura 10, qual vai ser a velocidade? Ué, gente, fácil. De 40 para 30, cai para metade. Quando aumenta a temperatura, dobra. Quando diminui, 10 em 10 graus, cai para metade, claro. Então, de 40 para 30, deu um pulo aqui, ó, metade. De 30 para 20, metade da metade. V1 sobre 4. De 20 para 10, metade de V1 sobre 4. V1 sobre 8. Então, se nós fizermos a experiência na temperatura 10 graus, a velocidade em relação a 40 graus, vai ser a oitava parte, 1/8. Olha lá, 1/8. Meio dividido por 8. Então vai dar 0,0625 mol por minuto. Eu quero resolver pela equação exponencial. Beleza. Só que aí você coloca o 2 elevado a x no denominador, né? Claro. Então, V2 igual a V1 sobre 2ax. Esse x vale quanto? 1, 2, 3. Então, V2 igual a V1 sobre 2 elevado ao cubo, V1 sobre 8. Olha lá, ó. Ok? 18. 18 fala o seguinte. Vamos lá no 18. Aula passada, tá? 16 é conceitual. O que é catalisador? O que é catálise? Já falamos ali atrás. 17, qual que é o efeito do catalisador? Então, tá tudo ali atrás. Já falamos já. 18. O que representam esses segmentos aí, ó? X, Y, Z e os pontos AB. Vamos lá. X, a ele aqui, ó. X é a variação de entalpia. O catalisador não interfere na variação de entalpia, ok? Y, a ele aqui, ó. Olha lá ele, ó. Olha lá o Y aqui, ó. Y é a energia de ativação Y com catalisador.
catalisador. Z é energia de ativação sem catalisador. Z é 100. Aí baixou para cá com catalisador, o Y. E o A? O A é o valor energético do complexo ativado sem catalisador. Olha lá. E o B é o valor energético do complexo ativado com catalisador. Ok? Olha lá. Com catalisador. Tudo bem? Esse outro aqui, vou passar batido. É a mesma coisa. Tá? O 19 é superfície de contato. Tá? O 19 é superfície de contato. Vamos passar batido. Ou seja, o carvão aqui, carvão em pedaços. Vamos fazer o 19. Vamos fazer. Aqui, ó. Olha o 19. Tá acabando. 19. Então, o exercício lá fala assim, ó, eu tenho carvão, tu não sabe que conhece carvão, em pedaço, e tem carvão em pó, pulverizado, pó. Eu tenho a mesma massa de carvão em pedaço e carvão em pó. A reação de combustão é essa aqui, ó. É essa aqui. Essa. Carvão em reação com oxigênio dando gás carbônico. Em qual dos dois casos a combustão vai ser mais rápida? O carvão em pedaços grandes, reagindo com oxigênio, ou o carvão, aqui a massa é a mesma, tá? A massa é a mesma, tá? Ou o carvão em pedaços pequenos. A superfície de contato do carvão em pó é muito maior do que a superfície de contato do carvão em pedaço. Então, a velocidade de combustão do carvão, nessa experiência aqui do carvão em pó, é muito maior do que o carvão em pedaço. Faz essa experiência em casa. Aliás, tem que tomar cuidado, né? Carvão de churrasco. Se tiver aquele pedação grandão, a queima do carvão é mais lenta. Se você colocar o carvão, aquele pedacinho pequenininho, já bem triturado, a reação de combustão do carvão lá na churrasqueira é muito mais rápida. Tá? Muito bem. 20. Tá bom. 20. Quem não puder continuar, gente, assista lá depois a gravação, né? O vídeo é o seguinte, pede para representar no gráfico. Entalpia dos reagentes 100, produtos 40, energia de ativação 50, sem catalisador, 20 com catalisador. Vamos lá. Inicial 100, final 40. Tá aqui, ó. Começa no 100 e vem cá no 40. Só que sem catalisador, a energia de ativação é 50. Então, sai do 100 e vai até o 150 aqui, ó. Vem do 100 até o 150, ó. Com catalisador é 20. Então, sai do 100 e vem até o 120. Ó. Ok? Tá? Então, azul, caminho azul sem catalisador, caminho vermelho com catalisador. 21. Vamos lá. Cadê? 21. 21 nós já falamos. A influência é aquela lei de Gutenberg, tá? Aumenta a concentração, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade. Nós já falamos, né? Tá aqui, ó. Né? Tá? 22. Qual é a expressão matemática da lei de Gutenberg? Tá? Ela aqui, ó. A expressão matemática aqui, ó. A reagindo com B, produzindo substâncias, produtos, a velocidade é igual a uma constante específica, vezes a concentração mol por litro de A, elevado ao expoente A, do balanceamento, vezes a concentração mol por litro de B, elevado ao expoente B do balanceamento. A e B vermelho, números inteiros.
exercício 23. Tá acabando, hein? É 23 e 24, acabou. Muito bem. Lá no exercício 23, fala o seguinte. Olha lá. Uma reação, a reação de síntese da água, está ela aqui, ó, ocorre a uma velocidade V, numa dada temperatura T. O que vai acontecer com a velocidade dessa reação elementar se a concentração do H2 for duplicada e a concentração do O2 for mantida a mesma, sem variar a temperatura, é claro, né? Vamos lá? Olha lá. Qual que é a expressão da lei? V é igual a K, que multiplica a concentração do H2 elevado ao quadrado, que é lá do balanceamento, hein, gente? Tá? Que multiplica a concentração do O2 elevado a 1. Então, vamos chamar isso aqui de X, essa concentração, olha lá, H2 igual a X, e vamos chamar a concentração do O2 de Y, para facilitar a nossa vida. Então, a velocidade V1, tá, é igual a K, X ao quadrado, vezes Y. X ao quadrado vezes Y. Ok? Bom, agora, se a concentração H2 for duplicada, dobrada, igual está lá no enunciado do exercício, H2 é igual a 2x, é o dobro, né? E se o oxigênio, a concentração for mantida constante, a mesma, O2 igual a Y. Vamos levar na expressão matemática? V2, agora é uma segunda experiência, um segundo experimento, tá? Nesse segundo experimento, H2 aqui, ó, foi dobrou. Então fica V2 igual K, que multiplica o dobro ao quadrado vezes Y. O dobro ao quadrado vezes Y. O dobro ao quadrado, 2x ao quadrado, é 4x2. 4x2, olha lá. 4x2. Então, pega esse 4 aqui, ó, joga ele para cá, multiplicando aqui, ó. V2 igual a 4kx2y. X ao quadrado, y. X ao quadrado, y. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. K, x ao quadrado, y, é V1. Então, kx ao quadrado é V1. Então, V2 igual a 4V1. Olha lá o resultado. Então, o simples fato da gente dobrar a concentração do oxigênio, olha lá, a velocidade multiplicou por 4. Por quê? Porque lá no balanceamento, olha lá, ó, aqui, ó. Lá no balanceamento, o coeficiente do hidrogênio era 2. Ok, gente? Tá? Por isso que aqui multiplicou por 4 aqui, ó. Para fechar, fechando, acabando. O último exercício, o 24, olha ele aqui, tá? Aqui a síntese da amônia, ó, a síntese da amônia. N2 reagindo com 3, ó, H2, produzindo 2 amônia, tá? 2 mol de amônia. Quais são os valores A e B aqui? 1 e 3. O que o exercício está pedindo? A velocidade é V, numa dada temperatura. A temperatura vai ficar constante. O que vai acontecer com essa reação? Reação elementar, gente, é reação que ocorre em uma única etapa. Existem reações não elementares? Existem. Eu vou cobrar de vocês? Não. Só vou trabalhar com reações que ocorrem em uma única etapa, chamadas de reações elementares. Tá?
Então, aqui o que está falando? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos reduzir a concentração do H2 à terça parte. Então, nós vamos dividir por 3. E a concentração do N2 vai ser triplicada. Vamos lá? Então, tá lá. A expressão da velocidade instantânea. Na primeira experiência, é V igual a K, que multiplica a concentração do N2 elevado a 1, vezes a concentração do hidrogênio elevado ao cubo. Aqui o 3, ó. Então, V1 igual Kx, e vamos chamar aqui de X, vamos chamar aqui de Y. V1 igual a Kxy ao cubo. Olha lá. Ok? Aí, na segunda experiência, no segundo experimento, olha lá, no segundo experimento, a concentração do hidrogênio, do nitrogênio, foi triplicada, tá? E a concentração do hidrogênio, do H2, foi reduzida a uma terça parte, dividida por 3. Então fica V2 igual a K3x vezes Y sobre 3 elevado ao cubo. Olha lá, o cubo. Então fica V2 igual a K3x Y ao cubo sobre 9. Claro, né, gente? 3 ao cubo. E fiz errado. Nossa Senhora, fiz errado. Ixi, fiz errado. Está errado. Oh, gente, agora que eu estou vendo, aqui é o cubo. Então, na verdade, aqui não é sobre 9. 3 ao cubo, tinha uns meninos aqui, meus netos estavam me perturbando aqui, a culpa é deles, né? Não, a culpa é minha. 3 ao cubo é 27 aqui, ó. 27 aqui, ó, tá? 27. Então, vai ficar V2 igual a K3x vezes Y ao cubo sobre 27. Então, eu corto 3 com 27, aqui vai ficar 9, tá? Então, na hora de ler isso aqui, tá? Eu vou substituir, na hora de colocar lá no sistema, lá, eu vou colocar já corrigido, tá? Eu vou corrigir isso aqui, tá? Então, é V2 igual a Kxy ao cubo sobre 9. Onde vocês estão lendo? Vocês estão lendo 3 aqui, na verdade é 9. Então, a resposta final é V2 é 1/9 de V1. 1 sobre 9 de V1. Nossa, que vergonha. Aqui, na verdade, era 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Eu vacilei aqui, não era quadrado, não. Era o cubo. Hein? Mas vocês entendem, né? Ok, gente? Muito bem. Esse arquivo eu vou colocar lá na sala, já corrigido, tá? A gravação deixa assim mesmo, não tem problema nenhum, não. Azar. There is no problem, como se diz por aí, né? There is no problem, lá no inglês, né? Então, eu vou já voltar minha tela aqui. Ok? Muito bem. Já estou voltando aqui, a minha imagem já está aparecendo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok? Acabou nossa aula, tá? Deixa eu colocar o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Hoje avançou um pouco mais, tá, gente? Tá, avançou, vocês me desculpem, mas é porque nós não poderíamos deixar de falar todo o assunto. Ok? Obrigado pela presença de vocês, tá? Um bom almoço e me desculpem aquela falha lá, mas deu para corrigir, né?
Eu vou corrigir no papel e vou colocar lá. Um grande abraço a todos e não esqueçam a aula do dia 29, que vai ser a primeira aula, a primeira aula do capítulo 7, do capítulo Equilíbrio Químico, vai ser aula gravada, tá? Aí a gente retorna com a aula online no dia 6 de julho, a aula do dia 29 de junho, gravada. Aula 6 de julho, 6/7, volta a aula online. Um grande abraço, vou interromper a gravação, ok? Parando a gravação.